Graça e paz, meus queridos. Hoje nós terminamos o nosso especial sobre a Reforma na Inglaterra, fazendo um repasse sobre os puritanos e entendendo algumas coisas aqui que talvez tenham ficado as pontas soltas. Hoje é o final, a gente chegou ao final dessa caminhada e a gente viu o termo puritano de onde veio. Foi o clero que estava lá grudado na jugular do Estado, que estava confortável nessa união de Estado e Igreja, que não estavam preocupados com a veracidade do Evangelho, eles estavam preocupados em manter os seus esquemas, aquelas mamadeiras cheias de leite, para que eles continuassem engordando. Eles estavam preocupados com isso. Hoje nós vemos muito isso. Igrejas, pastores que se entremeiam nas coisas do Estado, misturando as estações e fazendo uma lambança enorme que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então o termo puritano foi o quê? Um termo pejorativo para tentar desacreditar aqueles que traziam a verdadeira palavra de Deus. Você tem noção do que isso quer dizer? Então, aí a primeira coisa, quantas vezes você foi levar uma palavra, corrigir alguém, corrigir alguma questão e a pessoa desdenha de você? Ou quando pregamos a palavra, fala, não liga não, ele é crente. E aí, ô crentão, etc. Quantas vezes você não tomou nome? É isso que eles fizeram, tentaram desacreditar. Como os doutores da lei tentaram fazer com Jesus, tentaram fazer com os apóstolos, lembram? Exatamente isso aconteceu com os puritanos. Aí, durante o reinado de Elizabeth I, eles estavam trabalhando para reformar a igreja. Antes de Elizabeth I, eles tiveram quem? Eles tiveram a Maria Sanguinária. Da Maria Sanguinária, esses homens tiveram que fazer o quê? Tiveram que fugir. Fugiram para o continente, fugiram para a Europa. E aí, quando voltou Elizabeth, quando tudo se encaixou, eles voltaram para suas terras e trouxeram a bagagem da reforma do continente. Depois de Elizabeth, veio seus filhos. E esses homens eram os puritanos. Esses homens que eram reformadores, que queriam a verdadeira reforma na igreja, que lutavam para que a igreja realmente fosse reformada. Estes eram os puritanos. Um nome que de vergonha se tornou título. Eu hoje me orgulho quando falam que eu sou um puritano, porque significa que eu estou encarando a palavra de Deus como o quê? Como ela deve ser encarada, como a regra da minha vida. Regra de fé e a regra de prática, né? Aí depois de Elizabeth I, os filhos de Elizabeth sobem ao poder, a coroa da Escócia é unificada com a coroa da Inglaterra, e aí continua-se o quê? Querem que a igreja que reforma, os puritanos que querem uma reforma, querem que eles façam o quê? Querem que eles se sujeitem ao anglicanismo, a colcha de retalhos, que não é uma igreja reformada, é uma igreja papista sem papa. Então queriam impor isso goela abaixo. O filho de Tiago, né, o neto de Elizabeth, Charles, ele vai para a Escócia, ele quer impor o anglicanismo na Escócia e ele é rechaçado. A Escócia junta um exército contra o rei. Quando ele volta, o que acontece? O parlamento se junta com os escoceses para manter a reforma. Aí você vira para mim e fala, mas isso não está errado? O senhor não prega separação de Estado e igreja? Vamos dar uma olhada primeiro nas reivindicações dos puritanos. A primeira era uma doutrina pura na igreja. O que é isso? O catolicismo tinha essa pompa e circunstância. Então a cor litúrgica, o santo do dia, o não sei o que, o blá blá blá, um monte de detalhe que só através desses mandamentos você chegaria a Deus. Parece quem? Parece aqueles que Jesus denunciou lá atrás, que falou o quê? Que criavam fardos pesados para o povo. Os doutores da lei da época de Jesus faziam o mesmo. Criaram regras para que o povo conseguisse o quê? Cumprir os mandamentos. Se não cumprissem as regras que os doutores da lei criaram, não estaria cumprindo o mandamento, que esse sim era a lei de Deus. E o catolicismo fazia a mesma coisa. Criou regras antibíblicas, que vão contra a Escritura apenas para manter o seu poder. E eles queriam que uma doutrina pura, tirar todas essas contaminações, tirar tudo. Aí vem a liturgia pura, que é uma outra reivindicação deles. Tiraram a missa, tiraram lá o incensário, tiraram batina, tiraram todas as coisas
que tiraram a missa católica, que é uma heresia por si só. Queriam uma liturgia pura. O que essa liturgia tinha de tão pura? Você tira uma série de simbolismo, você tira um monte de bagunça, um monte de coisa que não é bíblica, e você centra a liturgia no quê? No que interessa, que é na palavra de Deus, mais uma vez, na nossa regra de fé e prática. Então, centrando na palavra, nós temos o louvor. O louvor, nós falamos com Deus, nós oramos, nós adoramos a Deus no louvor. Nós oramos, nós lemos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós lemos a palavra, ou seja, o que acontece se ler? A palavra é pregada, é ensinada a palavra, essa é a liturgia correta. A liturgia centrada na Escritura. Por isso que eu não aceito, olha só, que eu não aceito teatro, número de dança na Bíblia. Aniversário de pastor com homenagens ao pastor durante o culto. Não. Sabe por quê? Mas o teatro é um ensino da palavra, nem sempre. Se transforma num entretenimento. E igreja não é lugar para se entreter. Um número de dança, a mesmíssima coisa. Se transforma no entretenimento. Não é culto. Por isso que marcha para Jesus não é culto. É uma festa onde você vai para se divertir com tema cristão, mas não deixa de ser uma festa. Os puritanos queriam a pureza da liturgia, que eu defendo e concordo com unhas e dentes. Então, se você quiser me xingar de puritano, eu vou ficar muito orgulhoso. Aí depois vem um governo puro. O que nós vemos? Outra contaminação do papismo. O papismo foi embora, mas a contaminação ficou. Como aqueles irmãos que fazem voto na igreja de não cortar cabelo. Por isso que o brasileiro não entende o que é jejum. Para o brasileiro, se ele fizer jejum, o fato dele não comer e não beber vai fazer ele merecedor. Ele está fazendo uma barganha com Deus para que Deus venha dar o que ele quer. Então ele faz um jejum para conseguir um emprego, ele faz um jejum para desencalhar, ele faz um jejum para que a empresa volte a vender, venda bem, para que ele ganhe dinheiro. O jejum não é isso. O jejum você se abstém das coisas que alimentam sua carne, com isso seu espírito prevalece e você vai orar melhor e estudar melhor a palavra. Ponto. Isso é o jejum. Não, nós pensamos que jejum são essas campanhas feitas aí. Isso é o quê? Herança do papismo. Porque o papista falava que você tinha que ir a pé até a Aparecida. O papista falava que você tinha que subir os degraus da escadaria do Corcovado de joelho para alcançar a graça. A graça do papista não é a graça que nós conhecemos, a salvação que nós ganhamos sem fazer nada para ganhar, que recebemos de graça. Não. Se você for lá no cemitério dos Britos, em Araraquara, que tem a igreja, onde tem as pessoas que dizem que os Britos, né, que são os milagreiros lá em Araraquara, fizeram milagre, você vai olhar lá, você vai ver que tem lá, coloca uma vela do tamanho da pessoa com um bilhetinho. Por uma graça alcançada. Graça para eles é isso. É a entidade fazer alguma coisa que ele quer. E isso está dentro da nossa igreja hoje. Ou seja, o papismo vai embora e deixa a contaminação. É o que ele deixou com a missa, é o que ele deixou com a pompa e circunstância, ou seja, o desvio da pregação de um culto voltado para a palavra, mas o culto é voltado para simbolismos. E nessa questão do governo, a igreja da Inglaterra ela era uma igreja papista. Só não tinha o Papa, tinha o rei como chefe. O que os puritanos queriam? Um governo presbiteriano, onde o presbitério decide o que vai acontecer na igreja local. Ou seja, igreja governando a igreja, Estado governando o Estado. E isso era o que os puritanos queriam. E aí eles queriam também uma vida pura. O que é uma vida pura? Uma vida pura é viver... Isso é, olha, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Uma vida pura, meu irmão, é uma vida onde você vai usar a Bíblia como tua regra de fé e prática, onde você vai pôr a Escritura em prática na tua vida. E é isso que a gente aprende com os puritanos. Porque quando eles foram lá, eles não admitiram que o rei Charles impusesse o anglicanismo na Escócia. Quando na Inglaterra o parlamento foi eleito com maioria puritana e eles escolheram a palavra de Deus em vez do rei, é isso que eles estão fazendo. Não, eu sou puritano,
E eu não vou admitir que a igreja seja destruída, que tenha intervenção do rei na igreja. Então eles assumiram uma posição de defender a palavra de Deus, de defender a igreja, e lutaram contra o Estado. E o rei acabou condenado. Então isso que a gente tem que aprender a fazer. Nós temos que ver a Escritura como nossa regra de fé e prática e defender a nossa fé a qualquer custo. E é isso que você aprende aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. Você aprende a viver de acordo com a nossa regra de fé e prática, de acordo com a Escritura Sagrada. Lá você vai aprender de onde veio a Bíblia, como Deus escolheu se revelar, como extrair corretamente o conhecimento bíblico, não cair em cilada de falso pregador, de falso pastor, não cair na mão de liberalismo, não cair na mão de teólogo de prosperidade, viver de acordo com a palavra de Deus. É isso. É isso que você aprende aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. Link está aqui na descrição ou aqui na tela no QR Code. Te espero lá para você vir aprender teologia com a gente e nunca mais ser enganado por nenhum falso mestre por aí, tá bem? Vem estudar no Nascido de Novo, te espero lá na área do aluno. Até a próxima, em nome de Jesus.